Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, dia 4 de novembro de 2025. A gente traz sempre às 5 horas da tarde as principais notícias do Brasil e do mundo, com a informação e a análise a quente. Um resumo para você, e eu saúdo também todas e todos que nos acompanham depois, ao longo da noite, até no dia seguinte, querendo saber o que aconteceu no Brasil e no mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto, na Central de Informações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente Lula decidiu chamar o que aconteceu no Rio de Janeiro pelo nome correto: matança. O presidente fez a declaração hoje durante entrevistas no Pará, onde Lula se encontra para preparar as reuniões da COP30. Então, muita gente dizia, o Lula está assim esperando para ver o que mostram as pesquisas. As pesquisas mostraram que Cláudio Castro teve grande apoio ao promover aquela operação Matança, e ainda assim a avaliação do presidente foi de se manter no debate, fazer o debate e trazer esse tema para a sociedade. Já já a gente vai voltar a esse assunto, inclusive com a declaração exata, com a fala de Lula durante a entrevista em Belém do Pará. É melhor já ir preparando as malas, é melhor já ir se preparando para a Papuda. O ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos de pessoas próximas, e isso já saiu na imprensa hoje, o ministro viu as imagens, vistoriou e já teria aprovado a cela especial reservada para Jair Bolsonaro. É para lá que ele pode ser enviado e é no presídio da Papuda. Lembram do vídeo? A Papuda lhe espera, hein? Era o Bolsonaro debochando do Lula, que nunca foi para a Papuda, ficou na Polícia Federal lá em Curitiba, até porque no caso do Lula não houve trânsito em julgado, E no caso do Jair Bolsonaro, sim, condenação definitiva, provavelmente em 1 semana, 10 dias, e o Alexandre de Moraes teria já feito a escolha desta cela. É claro que há também possibilidade de ir para a Polícia Federal, numa cela na sede da PF em Brasília, e é menos provável ficar em prisão domiciliar, onde ele já se encontra. Quem trouxe essa informação de hoje, de que o Alexandre de Moraes já escolheu a cela do Jair Bolsonaro, foi o Paulo Capelli, colunista do site Metrópolis, como a gente vê aí a manchete do Capelli. Moraes já olhou a cela para a qual pretende enviar Bolsonaro na Papuda. Laura Couto explica melhor para a gente, Laura. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente para uma cela especial com paredes brancas, ar-condicionado e televisão no presídio da Papuda em Brasília. Eu não sei você, Rodrigo, mas eu achei confortável até demais. Enfim, esse espaço aí é adaptado para receber o Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar na mansão dele em Brasília. Além disso, aliados do Jair acreditam que o STF vai determinar a transferência já na semana que vem, depois que a primeira turma rejeitar os embargos de declaração. Mas tem um detalhe nessa história, Rodrigo. A expectativa é de que o Bolsonaro passe apenas algumas semanas na Papuda. Isso porque, com as indas e vindas ao hospital, ministros próximos ao Alexandre de Moraes sustentam de que o STF deve aceitar um pedido da defesa para que o Jair restabeleça aí essa prisão domiciliar, para que ele volte para a prisão domiciliar. E vale lembrar que o mesmo benefício também foi concedido ao também ex-presidente Fernando Collor em maio desse ano, mas pelo menos o Bolsonaro vai sentir um pouco do gostinho da prisão, Rodrigo? É o mais provável a essa altura, Laura. O mais provável, as apostas em Brasília têm apontado para ir começar pelo menos a cumprir a pena na Papuda, E depois os advogados vão ter que pedir, olha, ele não está bem, precisa ir para a prisão domiciliar, tem o tratamento médico, aí vai ter que comprovar, vai ter que mandar uma série de exames e quem sabe ele possa voltar a cumprir a prisão neste condomínio onde ele está atualmente. Aí seria uma prisão domiciliar definitiva, Mas vamos aguardar. O que é importante é essa informação de que o Alexandre de Moraes já tem até a cela escolhida e pronta. É uma cela separada dos outros presidiários, porque Jair Bolsonaro poderia ficar exposto ali a algum tipo de ação por parte daqueles que estão presos na Papuda. Então é bom já ir preparando as malas para a Papuda, Jair. E olha, vamos relembrar o calendário. Sexta-feira, agora dia 7,
começa o julgamento dos embargos de declaração. São os embargos, os recursos finais do Bolsonaro. E vai ser feito no plenário virtual. Então, o Alexandre de Moraes deve depositar o voto dele na sexta. E ao longo da semana seguinte, lá pelos dias 9, 10, 11, 12, os outros ministros também vão depositando seus votos. Ali pelo dia 14 e 15, tudo deve estar finalizado. Os advogados vão tentar ainda um próximo recurso. Aí lá pelo dia 20, o Alexandre de Moraes pode olhar e falar, não, isso aqui está só protelatório, cumpra-se a prisão. A aposta é por aí. Lá pelo dia 20, Jair Bolsonaro, 20 de novembro, Jair Bolsonaro começa a cumprir a pena, provavelmente na Papuda. Vamos passar para o assunto que tem movimentado o debate no Brasil, a segurança ou a insegurança pública. O governo obteve uma vitória super importante no dia de hoje. Por apenas um voto, conseguiu emplacar o presidente da nova CPI do crime organizado. Era uma grande aposta dos bolsonaristas controlar essa CPI e transformá-la numa espécie de palanque eleitoral para 2026. O escolhido para presidir a CPI do Senado foi o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Como a gente adiantou ontem, o Alessandro Vieira, senador do MDB, será o relator. Então você tem o relator do MDB, que é um homem de centro, já foi lavajatista, né, o Alessandro Vieira, e o presidente, o Contarato. O presidente é muito importante, ele que controla a pauta, ele que determina quem é que vai ser ouvido, e foi por apenas um voto. Ele derrotou o Hamilton Mourão, general e senador bolsonarista, que tentou também presidir a comissão. Se o Mourão ganha, aí aquilo vira um circo da extrema-direita. O colegiado, a CPI, o colegiado é composto por 11 titulares e 7 suplentes, terá como foco investigar a estrutura, a expansão e o modo de operação das facções e das milícias. É bom ficar de olho nas milícias. O bolsonarismo tem ligação com o miliciano. Defendeu Flávio, Jair, a família Bolsonaro defendeu as milícias já explicitamente. Então, vai investigar também as milícias dessa CPI e o Flávio Bolsonaro vai estar lá, como um dos membros. A CPI terá 120 dias para concluir as investigações e esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. No seu discurso ao assumir a presidência da CPI, Fabiano Contarato, que é delegado de polícia, homenageou os policiais mortos na operação no Rio e afirmou que o Estado falhou do início ao fim no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Vamos ver a fala de Fabiano Contarato. Vamos ver. A operação mais letal de todas, no contexto recente, resultou na morte de 121 pessoas, dentre elas 4 heróis policiais. Que eu me fico colocando nas vezes que eu saí de casa e minha mãe com medo se eu ia voltar ou não em determinada ação ou da delegacia que eu estava ali à frente ou apurando determinado crime. Mais que as operações sejam necessárias, jamais podemos comemorar a morte de qualquer pessoa. A morte, em todos os casos, evidencia um fracasso do poder público diante de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. O que significa que o Estado falhou antes, durante e depois de agir. O Estado falhou e aí o Fabiano Contarato é um símbolo, né? Porque ele é policial, é do PT, faz a defesa e homenageia os policiais mortos na operação, como deve acontecer, não faz defesa da bandidagem nem do tráfico, mas diz com todas as letras, combater traficante e facção não significa sair matando todo mundo. Então, ele mostra, e vai ser interessante observar isso na CPI, que há um ponto de equilíbrio possível para os setores democráticos e de esquerda. Contestar a Operação Matança não significa defender bandido, e há perfeitamente espaço para isso, e deve ser encontrado o espaço para esse tipo de discurso e de ação, e que se investigue também os milicianos. Esta ação é para tirar o Comando Vermelho daquela região e entregar para as milícias que têm ligações com a extrema-direita no Rio de Janeiro? Será? Qual a ligação do governador Cláudio Castro com o PCC de São Paulo? Tem alguma ligação? Por isso que ele estava com tanta sede ao pote para desmontar o Comando Vermelho? São perguntas que podem agora ser desenvolvidas e ser respondidas sob a presidência de Fabiano Contarato. Mas falando no governo Lula, que obteve então uma vitória fundamental por um voto, aliás, isso mostra também
que não é para... Eu vejo muita gente assim, nossa, acabou, o debate está ganho pela extrema-direita, né? O pessoal vai de 8 a 80 muito rápido. Começo do ano, o Lula está derrotado. A economia não estava muito bem, aquela história do PIX. De repente, o Lula se recupera. Agora o Lula já está eleito. Não, gente, calma lá. Agora vem a direita assume esse discurso da segurança e todo mundo, nossa, está derrotado de novo. Não tem isso, né? A disputa está em pleno andamento. Em pleno andamento, e o governo mostra que, se for organizado, consegue se contrapor à direita e conseguiu, com a vitória e a eleição do Fabiano Contarato nessa CPI. Falando no governo Lula, o presidente saiu de cima do muro, né? Finalmente condenou a Operação Matança no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, e chamou a operação por esse nome. Está aqui na manchete do ICL Notícias. Lula chama a operação no Rio de desastrosa e cobra a apuração de matança. Ele achou a linha também. Em uma entrevista coletiva em Belém do Pará, o presidente fez estas afirmações. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. A operação foi desastrosa. Foi desastrosa porque matou 121, não prendeu um líder importante do Comando Vermelho. O Estado não recuperou território, porque não tem presença do Estado ali naquela região mais. Entraram e saíram. Então, nesse sentido, é desastrosa. Deixa o terreno aberto ou para o Comando Vermelho se reorganizar ou para as milícias ligadas ao bolsonarismo tomarem conta daquele território. Então, esse é um ponto para a gente ficar bem atento. Nessa mesma entrevista que você acabou de assistir um trecho aí, Lula rejeitou uma possível invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. O Trump está ameaçando todo dia. Lula reiterou sua disposição de mediar o conflito entre os dois países. O presidente brasileiro também afirmou que conversou com o Trump sobre a América Latina e disse que a região é uma zona de paz. Vamos assistir esse trecho também da entrevista de Lula. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferou armas nucleares. Nós somos uma zona de paz, nós não precisamos de guerra aqui. Não precisamos de guerra. O problema que existe na Bolívia é um problema político que deve ser resolvido na política. Então nós vamos tentar, na CELAC, discutir essa questão da Venezuela, discutir essa questão da participação das Forças Armadas americanas nos mares do Caribe. Você vê que aí no final ele fala Venezuela, mas teve um momento ali no meio que o Lula falou Bolívia, mas ele estava se referindo à ameaça de Trump contra a Venezuela. Talvez o Lula tenha pensado na Bolívia porque o Trump está de olho no lítio, né? Que tem lá na Bolívia, uma das principais reservas de lítio do planeta, está ali na Bolívia, também aqui na América do Sul. Bom, vamos voltar então para o massacre do Rio de Janeiro. Relatos colhidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio denunciam violações de direitos humanos na operação nos complexos do Alemão e da Penha. Os relatos são um verdadeiro show de horrores. Tem um resumo, se você quiser ter mais informação aqui no nosso site, relatos. A ouvidoria da Defensoria do Rio citam violações na operação, está no nosso site. Mas a Laura apresenta para você um resumo disso agora. Laura. Rodrigo, a operação foi cruel e brutal. No documento, familiares relatam que pessoas inocentes foram mortas ou presas e mulheres relatam terem sido assediadas pelos policiais. São tantos absurdos que a gente levaria a tarde inteira para falar só desse assunto, Rodrigo. Mas, em geral, o relatório aponta para roubo de documento de moradores, importunação sexual às mulheres da região, o uso de casas para a prática de Troia, ou seja, se esconder ali à espera de suspeitos, denúncias de tortura, entre outros horrores praticados nessa operação. Além disso, outra atualização é sobre o perfil dos mortos nesse massacre. Segundo a Polícia do Rio, no total, os homens tinham entre 14 e 55 anos, com uma média geral de idade de 28 anos. E 1/3 deles não tinha o registro do nome do pai nos documentos, Rodrigo. Entre os corpos havia 2 menores de idade e outros 3 que chegaram à maioridade esse ano. É isso, então o perfil são todos homens muito jovens, né? O perfil dos mortos, e bate com o perfil, primeiro, de
pessoas ligadas às facções criminosas, mas todos os indícios de que a polícia saiu matando geral, sem distinção, e a gente sempre repete. É claro que se for numa troca de tiro, do outro lado tem a gente armada com fuzil, pode haver morte, porque a polícia está subindo, enfrentando gente com fuzil. Agora, depois que estão rendidos, com a mão amarrada, cercados na floresta, na mata, 121 mortos e não preservam o local. Ah, mas é tudo bandido. Primeiro a pergunta, é tudo bandido? Segundo, está autorizado matar bandido? Você quer que isso aconteça no Brasil? Você é parado numa blitz, a polícia desconfia de você e dá um tiro porque você tem cara de bandido? Eu acho que não, né? Não é assim que funciona, as leis não prevêem. Esse liberou geral que as pessoas estão autorizando no desespero, pela raiva de viverem em territórios muitas vezes controlados por milicianos também e por traficantes, libera ou dá a impressão de que está liberado matar, e não está. E a Defensoria Pública está trabalhando nesse sentido, a gente não pode regredir nesta área, de jeito nenhum. Não podemos, né? Bom, vamos voltar a falar de um encontro importante ocorrido no Rio. O ministro Alexandre de Moraes disse a interlocutores que a reunião que ele teve com o governador Cláudio Castro ontem, né, foi boa e produtiva. Esta informação está saindo aos poucos porque a reunião foi fechada, então aos poucos as informações vêm saindo. Segundo o magistrado, Castro e outros integrantes da equipe foram bem preparados para a reunião, apresentaram os dados de maneira bastante completa, segundo o ministro. Integrantes do governo do Rio disseram que a reunião começou tensa, mas terminou bem. A tensão inicial foi consequência de declarações do próprio Cláudio Castro. Você se lembra? Ele chegou a dizer que aquela ADPF, que é uma ação coordenada pelo Alexandre de Moraes para colocar freios em ações policiais nas comunidades e favelas, ele disse que a ADPF era maldita por dificultar o acesso da polícia às comunidades. Cadê? Dificultou o quê? Né? Então, ele fez um ataque político e ideológico à ADPF, o Cláudio Castro, por isso que teve uma certa tensão ali no começo da conversa com o ministro. São informações trazidas pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Bom, toda essa crise na segurança pública no Rio de Janeiro trouxe uma consequência importante. Adiou, mais uma vez, a indicação do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para o STF. Antes do Lula ir para a Ásia, ele estava praticamente indicado. O Lula falou, vou pensar melhor, na volta eu indico. Na volta, crise de segurança no Rio de Janeiro. Agora, o Messias vai ter que esperar. A apuração é do nosso parceiro do ICL Notícias, o repórter Kleber Lourenço. Tem informação também no nosso site, mas a Laura traz um resumo para você. Laura. Rodrigo, o Lula vai segurar a indicação até o fim da COP30, que vai durar aí até a última semana de novembro. A justificativa interna do Planalto para adiar a decisão é de que não é hora de gerar ruído. A ideia também é evitar que esse gesto político, a nomeação, contribua para o clima tenso causado pela matança da mega operação do Castro no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, está fazendo a parte dele. O Messias está intensificando as articulações com o Senado e também buscando o apoio do Davi Alcolumbre, que, por sua vez, como a gente sabe, apadrinhou a indicação do Rodrigo Pacheco para o lugar do Barroso no Supremo Tribunal Federal. O Messias está atuando sob orientação do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, e também tem conversado com senadores do PT, do MDB e do União Brasil. Rodrigo. O Lula vai empurrar para depois da COP30, talvez ali dezembro, com um clima um pouco mais anuviado, desanuviado, aliás, ele pode indicar o Jorge Messias. Bom, um dia importante hoje, pessoal, para o futuro político de Cláudio Castro. Estamos falando tanto no governador do Rio, né? Hoje o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, começa a julgar o pedido de cassação do governador pelo abuso de poder econômico e político na última eleição, em 2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil, e o então vice-governador do Castro, o Thiago Pampolha, também respondem neste caso. A ação movida pelo Ministério Público Eleitoral aponta o uso indevido da máquina pública em benefício da campanha de Castro. A sessão está prevista para começar daqui a pouquinho, 19 horas, mas pode haver pedido de vistas, e aí o julgamento seria adiado para o mês de dezembro.
Laura tem mais detalhes sobre esse importante julgamento que acontece hoje em Brasília. Rodrigo, vou explicar aqui o que aconteceu. O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro absolveu o governador do Rio alegando falta de provas. Mas aí o Ministério Público Eleitoral recorreu. E esse recurso alega que o Cláudio Castro se beneficiou da contratação irregular de milhares de servidores temporários em órgãos ligados ao governo estadual, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O número de contratações suspeitas, conforme a denúncia, chegou a 18 mil pessoas só na UERJ e mais 27 mil pessoas em outro órgão. Também há relatos de pagamentos feitos em dinheiro, pessoas empregadas que não moravam no Rio de Janeiro, funcionários fantasmas e presidiários entre os beneficiados, Rodrigo. Foi um esquema impressionante, uma máquina criada pelo Cláudio Castro para comprar praticamente a reeleição. Essa é a acusação. O Castro foi eleito no primeiro turno, né, com 60% dos votos válidos, derrotando Marcelo Freixo, lá no Rio de Janeiro, em 2022. Bom, se o Cláudio Castro tiver dificuldades, né, ele pode perder, inclusive, se ele for condenado no TSE, perder a possibilidade de se candidatar ao Senado. Ele está querendo ser candidato ao Senado. A candidatura dele ao Senado corre, então, risco, se ele for condenado no TSE, e o grupo do Cláudio Castro já está pensando em quem lançar para governador no Rio. O nome mais cotado é do Felipe Cury, que apareceu muito nas entrevistas coletivas, é o chefe da Polícia Civil do Rio, e assumiu assim quase que a autoria da matança ao lado do Cláudio Castro. Só que tem um detalhe, olha a manchete de hoje. Aos poucos vai se lançando luz. Quem é o Felipe Cury? Manchete de hoje da Folha de São Paulo. Chefe da operação, cotado a pré-candidato de Castro, é pupilo do delegado preso e acusado de corrupção, o Alan Turnovski, um personagem conhecido, tido como um dos líderes da banda podre da polícia no Rio. Então o Cury é ligado ao Alan Turnovski, banda podre da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e é o nome escolhido até agora, seria o nome escolhido pela turma do Cláudio Castro para concorrer a governador, sapateando em cima do sangue. Só que a gente vai ver nos próximos dias a ficha dele sendo trazida à luz. Será que o Rio de Janeiro quer uma pessoa ligada a delegados afastados por corrupção como candidato, como possível chefe do governo do Estado? Se a ideia é atacar o crime, vai ter alguém ligado a facções internas da polícia acusados de corrupção? É uma questão que fica aí. E hoje saiu uma outra informação importante. O ex-governador Antony Garotinho lançou luz sobre um episódio que pode atrapalhar bastante essa turma do Cláudio Castro. Olha a postagem que fez o Antony Garotinho, colocando a fotografia do Cláudio Castro com a camisa do Flamengo, coitado da torcida do Flamengo, mas o Cláudio Castro ao lado do TH Joias, que é um deputado estadual acusado de envolvimento com o crime. Está preso, é ligadíssimo ao Cláudio Castro. O que disse o Garotinho? Um agente penitenciário me ligou dizendo que o ex-deputado e traficante TH Joias anda desolado, está se sentindo abandonado pelos seus ex-amigos. Chega a ponto de dizer que se nada for feito, ele vai contar tudo, ele vai virar um homem-bomba, como diz a postagem do Garotinho. Homem-bomba no sentido de delatar Cláudio Castro, delatar o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e todo o esquema do Cláudio Castro. Confesso que não entendi, disse o Garotinho, mas ele deve saber o que está dizendo. Então, o Garotinho afirma que recebeu informação de que dentro da cadeia, TH Joias manda recado. Se não o protegerem, ele vai entregar todo o esquema, inclusive chegando próximo do governador Cláudio Castro. Pessoal, uma atualização importante de agora a pouco. A base governista, estou falando agora de Brasília, conseguiu adiar para amanhã a votação do projeto de lei que equipara organizações criminosas a grupos terroristas. Tá aí, foi adiada a votação. Laura, mais detalhes. Rodrigo, Hugo Mota não aguentou a pressão do governo. A expectativa era de que essa proposta fosse analisada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Mas a sessão da comissão foi cancelada depois que o presidente da Câmara antecipou o início do horário das votações no plenário. Vale lembrar que as duas propostas voltadas ao combate do crime organizado devem ser votadas até a próxima semana. Mas a ideia do Mota, é, como sempre, tentar agradar todos os lados, né, Rodrigo? E para fazer isso, o presidente da Câmara quer pautar na mesma semana o projeto de lei antifacção, que foi enviado pelo governo Lula, e o projeto de lei antiterrorismo, que é defendido pela extrema-direita.
Defendido pela extrema-direita, esse PL aí de igualar facção com o terrorismo, que é uma chance de, inclusive, chamar a intervenção internacional. E o Hugo Mota está aceitando fazer esse jogo. Mas falando na extrema-direita, a informação de que, como se diz no futebol, né, o vestiário está rachado, hein? O vestiário da extrema-direita está rachado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se manifestou nas redes sociais em apoio à candidatura de Caroline de Toni ao Senado por Santa Catarina. Está aqui a foto, as duas juntas, ó. Então a Michele fala, Carolina de Toni é minha candidata ao Senado lá em Santa Catarina. Esse gesto aumenta o estresse familiar com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, já que ele quer ser o candidato a senador lá por Santa Catarina. Laura, explica melhor pra gente, é muito nome bolsonarista para pouca vaga, não é isso? É exatamente isso, Rodrigo. A história é a seguinte, no ano que vem vão estar em jogo aí 54 vagas ao Senado e cada estado vai eleger 2 senadores, inclusive o Distrito Federal também. O problema é que dentro do partido do Bolsonaro tem 3 possíveis candidatos para concorrer na chapa à reeleição do governador do estado, Jorginho Melo, para só 2 vagas. São eles o filho 02 do Jair Bolsonaro, o Carlos, que atualmente é vereador pelo Rio de Janeiro, sendo que a gente está falando de Santa Catarina, a deputada federal Caroline de Toni e o senador Esperidião Amin, do Progressistas. Mas, como já dava para imaginar, ninguém quer abrir mão da candidatura, né, Rodrigo? O Bolsonaro insiste no nome do filho Carlos para uma vaga pela sigla por Santa Catarina, embora o vereador seja do Rio de Janeiro, como eu já mencionei. Já o governador catarinense Jorginho Melo fez um acordo com o próprio Jair e teria aí reservado uma das vagas disponíveis para o Esperidião Amin, que já é senador. Ou seja, com só uma vaga do PL em jogo, apoiar a Carol de Toni virou um sinônimo de ser contra a candidatura do Carluxo. Então essa ceia de Natal e da família Bolsonaro esse ano promete, né, Rodrigo? A Michele não tá muito bem. Ceia de Natal que talvez seja na Papuda, hein, Laura? Então a ceia de Natal na Papuda vai ter desentendimento. A Laura trouxe isso aí. São 2 vagas em Santa Catarina. O governador, que é de extrema-direita, o Jorginho Melo, fez um acordo lá e prometeu que uma das vagas ficaria com o Esperidião Amin, um veteraníssimo da direita brasileira. Então sobraria a segunda vaga para o PL. A Carolina de Toni se candidatou e o Carlos Bolsonaro veio atropelando. E a Michele está com a Carolina de Toni e o Jair e os outros irmãos estão com o Carluxo. É briga, hein? Vai voar farofa no Natal da família Bolsonaro. Pessoal, uma informação importante do noticiário internacional. Os eleitores de Nova York escolhem hoje, aliás, está acontecendo agora, a votação, as urnas estão abertas, escolhem o novo prefeito da cidade mais populosa dos Estados Unidos. A eleição que acontece agora se dá entre 3 candidatos e o favorito é um jovem de esquerda, do Partido Democrata, Zohran Mamdani, que venceu as eleições primárias do partido por 12 pontos e lidera a maior parte das pesquisas de intenção de voto. Ele está na frente do republicano e do Cuomo, que é um candidato democrata que perdeu nas internas, mas que lançou como independente. O Mamdani tem 34 anos, é deputado estadual, se declara socialista, ele está aqui na tela, olha, é muito jovem, né? Muita ligação com os movimentos populares lá de Nova York. Ele nasceu em Uganda, na África, e é muçulmano, então seria um prefeito de Nova York muçulmano para desespero do Trump, que está fazendo campanha contra, está dizendo que vai cortar as verbas de Nova York se esse candidato vencer. Ele diz que deixará de fornecer verbas federais, só o mínimo exigido por lei. Vamos acompanhar, é uma eleição que pode ser mais um termômetro se o Trump tem força para se impor ou se vai caminhando para situações bastante difíceis, inclusive no ano que vem, quando acontecem eleições legislativas em todo o país. Laura, obrigado mais uma vez pelas atualizações ao vivo aqui no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. E eu deixo aqui mais uma vez o recado para você. Novo livro chegando aí do Eduardo Moreira, hein? O Edu que já escreveu 5 best-sellers, está aí na tela, né? É só um jogo, é o novo livro do Edu, vai ter lançamento, você pode participar, vai ser no dia 9 de novembro, esse domingo, às 8 horas da noite. Como é que você participa? Você digita icl.com.br/livro e acompanha o lançamento do livro. O Edu vai explicar tudo para você. É o lançamento oficial com um desconto exclusivo para quem adquirir essa obra durante o evento neste domingo. Fica aí o convite. Eu daqui a pouco vou lá para o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, com atualização das principais notícias no Brasil e do mundo. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi,
que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.